Sirin chega à casa de Suat para morar com ele. Ela se impressiona pelo luxo do lugar. Sirin diz a Suat que nunca viu uma casa tão bonita. Suat diz à empregada que a senhorita Sirin vai ficar um tempo com eles e pede que mostre o quarto de hóspedes para ela. Seida diz a Atice que a Yelis está com as crianças e está preocupada com a Bahar. Nesse momento, Yelis chega ao hospital e pergunta se a Bahar está bem e como a Atice está. Atice diz que está bem, mas que ainda não viram a Bahar. Ela diz que o médico disse que ela precisa do transplante agora, senão não irá sobreviver por mais tempo. Yelis fica preocupada e Atice pergunta com quem ela deixou as crianças. Yelis inventa que sua mãe foi para lá e está com elas. Seida pergunta quando a mãe dela chegou e que ela não disse nada. Yelis diz que ela chegou de surpresa. Na realidade, as crianças estão com Yusuf. Doruk diz que ele nunca ficou com eles. Enver chega ao hospital e pergunta a Jari se a Atice está ali. Jari diz que ela está descansando no seu consultório, porque a pressão dela baixou. Enver pergunta de Bahar. Nissan pergunta a Yusuf se ele sabe quando sua mãe virá. Yusuf diz que não sabe, mas acha que daqui a pouco ela chega. Doruk diz que está com fome. Atice diz a Enver que ele brigou com a Sirin no pior momento possível. Enver pede desculpas e diz que não sabia que isso iria acontecer. Seida pergunta por que eles brigaram. Atice diz que certamente foi por besteira. Enver diz: tinha um dinheiro na bolsa dela e era um valor muito alto. Eu perguntei como ela tinha arrumado e ela mentiu para mim e depois ela quis ir embora. Atice estranha por Sirin ter aquele dinheiro. Enver diz à esposa que a Sirin não é uma boa pessoa e a culpa é deles. Ele revela a Atice que o Sarp foi na casa deles. Seida, Yelis e Arif se surpreendem. Seida pergunta se ele falou alguma coisa da Bahar. Enver diz que não e que ele começou a contar a versão dele da história. Seida pergunta se ele não contou o resto, que encontrou uma milionária, se casou e teve filhos. Yelis defende Sarp e diz que ele é o pai dos filhos da Bahar. Seida diz: e por que a Bahar voltaria com o Sarp, se agora ela pode ser feliz com o Arif? Você não entende que isso acabou, Yelis? Ela tem que viver a vida dela. Yelis pergunta a Enver por que o Sarp desapareceu, e eles precisam saber. Enver começa a contar para eles. Yusuf levou as crianças para comer. Doruk diz: tio Yusuf, o senhor está sempre com a mesma cara. Nissan também acha. Yusuf diz que é porque é sério. Seida diz a Enver que não acredita que a Sirin disse que a Bahar havia morrido. Ela pede desculpas a Enver e diz: é muita gentileza sua falar que a Sirin é uma pessoa ruim. Ela é horrorosa no melhor dos casos. Qual é o problema dela? E Yelis diz: e se a gente acreditar na história que o seu Enver contou? O Sarp não teve culpa de nada, eu acho. Arif diz: é o que você acha? Você pensa como ele? Você fica em casa ao invés de procurar sua família? Vocês conhecem a Sirin. Ela mente sempre que pode. Para mim, ele não presta. Já do lado de fora do hospital, Atice sofre e Arif se aproxima dela. Ele pede que ela não se preocupe, que pode chorar e que sua mãe nunca chorava e um dia ela ficou doente e morreu sem falar nada. Atice diz que sente muito e Arif diz que não tem problema chorar e é muito difícil perder alguém. Atice teme que Sirin não volte nunca mais. Arif diz que ela irá voltar sim. Atice diz: é a Sirin, nunca dá para adivinhar o que ela vai fazer. Ela quer me fazer sofrer, ninguém sabe dela. O celular tá desligado, eu não sei se ela vai voltar. Bahar acorda e está melhor. Ela pede desculpas a Jari por ter assustado todos, e ela diz que todos se preocuparam. Bahar fica sabendo que Enver já está ali e pergunta a Jari quando irá fazer o transplante. Jari diz: quando a Sirin aparecer. Ela discutiu com o pai, fugiu de casa e não atende o celular. Bahar diz que isso é só uma desculpa para não doar a medula, e assim ela morre. Jari diz que a Sirin nem sabe que irão fazer o transplante, e só foi uma discussão com o pai. Bahar diz que sabe que ela não irá doar a medula, e ela irá morrer e seus filhos ficarão órfãos. Ela diz que eles são pequenos e não quer que eles fiquem sozinhos. Jari pede que ela não fique falando assim, que a Sirin vai voltar e farão o transplante. Bahar pergunta a Jari se o Arif foi embora. Atice diz a Arif que acha que ele está apaixonado pela filha dela. Arif diz que está. Atice diz que ela também está apaixonada e Arif diz que está sim.
A Tice diz que estar apaixonada é incrível, muito lindo, e o amor nos enche de vida. Doruk pergunta a Yusuf se ele ama o Arif. Yusuf diz: ai menino, que pergunta é essa? É claro que eu amo o Arif, é meu filho. Doruk pergunta se ele já deu um beijo no Arif. Yusuf diz que agora ele é adulto. Doruk diz que quando crescer, a mamãe vai dar muitos beijos nele. Yusuf diz que é diferente, que a mãe dele pode. Doruk diz que ele não disse se o Arif ama ele. Yusuf diz que não sabe e nunca pensou nisso. Doruk diz que o Arif ama eles, que sempre sorri para eles, mas nunca viu ele sorrindo para o pai. Doruk diz que ele também sorri para a mamãe. Arif entra para ver Bahar e observa as manchas no corpo dela. Ele fica com os olhos cheios de lágrimas. Bahar pergunta por que ele está olhando assim para ela. Arif diz: porque você é linda. Bahar diz que não é. Arif diz que está falando sério e ele diz: eu choro quando alguém que eu amo está sofrendo. Não sinto, não consigo ficar feliz. Eu me preocupo muito com quem eu amo. Bahar pergunta se ele acha que ela não vai conseguir. Arif diz: você não vai morrer, não pode morrer, seus filhos. Tem que ficar comigo. Não pode deixar seus filhos. Preciso de você para ser feliz. Bahar diz: eu sei, então eu vou sarar. Eu vou ficar com vocês. Não chora, por favor. Você tem que cuidar das crianças até eu me recuperar. Os dois se dão a mão, as entrelaçando. Pela primeira vez, Arif e Bahar se beijam. Ele sai do quarto da amada e todos observam ele. Bahar se sente feliz após o beijo entre ela e Arif. Arif se sente muito feliz também. Suat descobre que Bahar está doente. Sirin diz que querem que ela doe sua medula para ela. Ela diz que poderia doar, mas ficou com hepatite e não tinha como, e estão procurando outro doador. Suat pergunta se não encontrarem. Fria, Sirin diz: acho que ela vai morrer, mas eu sei que é isso que o senhor quer. Assim o Sarp não volta para Bahar e o senhor fica tranquilo. Mas se a Bahar morrer, tem os filhos. Suat diz que por isso não se preocupa. Sirin diz a Suat que acha que eles podem ser parceiros. Suat diz que não tem parceiros, somente empregados. Sirin diz que então vai ser a melhor empregada dele. Suat pergunta o que ela mais vai querer, além de ficar ali. Sirin responde: eu quero ter poder. Eu, quando tiver poder suficiente, quero fazer tudo o que tiver vontade. O senhor pode me oferecer isso? Suat diz que se ela quiser, e diz que amanhã ela pode fazer compras e mudar o visual. Ele diz que ela precisa ter roupas de marcas, muitas joias e assim parecer poderosa. Depois, Munir diz a Suat que o Jezin ligou para ele e que quer falar do Nezir. Suat fica com raiva e diz: por que o Nezir não morre logo? Munir alerta Suat dizendo que a Sirin é perigosa. Suat diz que espera que ela seja mesmo. Nezir vê uma foto de seu filho e diz que hoje é aniversário dele. Ele assiste a um vídeo de quando o filho era criança e sente saudades. No vídeo, Nezir pediu que o filho cuidasse muito bem das rosas do jardim. Alp volta para casa, mas ignora Piril. Bahar dorme e chama por Arif. Todos ouvem. Piril pergunta a Alp se ele não quer falar para ela o que aconteceu na casa da família da Bahar. Porém, Alp já dormiu e Piril fica falando sozinho. Arif fica sabendo que Yelis deixou a Nissan e o Doruk com o pai dele. Ele fica preocupado e diz que o pai não sabe cuidar das crianças. Yelis diz que sabe sim e que ele até levou as crianças para comer. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.